E aí, tudo bem? Como é que vai? Hoje eu tô aqui com o mouse da Xona, que seria esse, o M511. Tem mais ou menos aí uns 3 meses que ele foi lançado, se eu não me engano, mas eu acabei não trazendo ele de imediato. E a Xona é uma marca, assim, bem interessante, ela faz bons mouses custo-benefício, tem um Xona M600, que é um mouse muito bom, sem custar tão caro. E agora ela fez esse modelo aqui, que traz ali um formato ergonômico, que até lembra aqui um pouquinho o Logitech G703. Aliás, cara, a Logitech, o que tá acontecendo com a Logitech, né? Não sei se vocês viram, mas eles lançaram um mouse, cara, que eles estão querendo cobrar assinatura mensal em um mouse, cara. Tipo, como assim, velho? Assinatura mensal em um mouse. Que absurdo é isso? E aquela coisa, eles não fazem nem um 703 atualizado e nem um G305 atualizado, né? Os mouses aí que todo mundo queriam, porém, né, as empresas chinesas, né, várias empresas chinesas aí, fazem, né, formatos um pouco ali inspirados, assim. E agora tem aqui o M511 da Xona, sem contar os impostos, ele tá custando 155. Eu vou deixar um cupom de desconto na descrição e o preço dele fica por volta ali dos 199. E bem, eu acho que acaba sendo assim um preço interessante porque ele entrega, porque, cara, do que eu vi aqui assim, até que ele tem aí boas características assim. Bem, primeiro de acessórios, vem esse daqui que é o básico, um cabo estilo paracorde, USB tipo C, um encaixe bem fácil de fazer. É aquele cabo leve, sabe, que dificilmente atrapalha quando precisar usar e recarregar. Veio também grip tapes, que são muito simplesinhos, tá? O estilo dele com os grips fica desse jeito. Bom, com certeza eu acho que é mais bonito sem. Cara, eu acho que provavelmente eu não usaria esse mouse com grip tape não, tá? Porque a aderência aqui do próprio plástico me pareceu ser aderente o suficiente. Mas, quem sabe pode ser um bom quebra-galho aí. E muito bom de ter vindo o extensorzinho, porque aí dá pra usar o receptor bem próximo do mouse e ter aquela conexão mais estável. Então, cara, é muito bom quando vem o extensor e que bom que aqui veio. Infelizmente ele não veio pezinhos extras, uma pena. No final do vídeo eu vou comentar melhor do que eu achei do que já vem instalado aqui. Porém, já adiantando, eu gostei sim, cara, do deslize sim. Claramente El Manuel, várias informações básicas aí. Olha só, ele também tem um modo Bluetooth, tá? Que eu só usaria para algo casual, mas jogos competitivos, 2.4 GHz é o melhor. Já em termos de aparência, bem, ele não tem iluminação RGB, só tem na cor branca e na cor preta. Tem um detalhe aqui da Xona na lateral. E fora isso, um visual minimalista que tem aquele charme minimalista aí que, bem, eu acho bonito sim, cara. Ele todo aqui na cor branca sim. O scroll aqui na cor preta, os botões na cor preta também dá um contraste legal. Os botões laterais têm essa cor mais fosca mesmo, não é no estilo glossy. Só nessa parte que tem um detalhe assim glossy, né? Brilhante, bem legal. E no mais, é isso. Já comentando da construção, cara, a estrutura dele, a carcaça em si aqui, se eu pegar e fazer aquele teste de apertar para ver alguma fragilidade, olha, muito resistente, tá? Bem sólido mesmo na estrutura, viu? Pesa 60 gramas e ainda oferece uma resistência excelente na carcaça. Em termos de acabamento do plástico, não vai ter aquele revestimento suave, não. Então, meio que a superfície ali não vai ter aquele aspecto muito forte, suave, como em alguns outros mouses mais caros, onde tem um revestimento, né? Pra dar aquele feeling mais gostosinho de você sentir em contato com a pele. Aqui você vai sentir um plásticozinho liso assim, só que sem ter aquela suavidade tão agradável como em mouses mais caras onde tem revestimento, né? Só que, poxa, pela faixa de preço, o que você tem aqui, na minha opinião, é muito bom, porque a sensação do plástico não tem aquele aspecto meio que vagabundo, assim, nível multilaser não, tá, cara? A qualidade em si do plástico pra faixa de preço, eu acho que tem uma qualidade bem aceitável e diria que bem boa. E também, se a gente ver aqui os encaixes, dá pra ver que é tudo muito bem feito, com bom alinhamento dos botões. Os botões principais também não é frouxo, nem nada do tipo. Então, de certa forma, ele tem uma qualidade, assim, que impressiona bastante. Agora sobre os botões, aqui nos principais está implementado um switch da Ruano, o Blue Shell White Dot. A tatilidade não vai ser tão crisp, porém do que eu notei, aparenta ser bem responsível. Dá para sentir muito bem a tatilidade ali do switch sendo ativado, sem ser aquela coisa esponjosa. Nessa região aqui, mais ou menos onde você aperta, ele mantém uma boa consistência do clique, né, e manter a mesma sensação tátil. E achei que ele tem uma sensação de peso bem balanceada no clique. De forma resumida, tem uma sensação tátil agradável sim, e bem responsível. Já sobre os laterais,
Gostei do tamanho deles, são bem posicionados, até que ele não é tão afundado lá pra dentro, então acaba sendo bom pra apertar assim. E a sensação tátil dele, bem, tem aquela pegada um pouco mais macia, mas de novo, sem ter aquela sensação esponjosa de quando você aperta, você não sente a tatilidade. Aqui ele ainda passa, né, mesmo sendo macio, você ainda sente aquele retorno tátil ao pressionar, sem ter aquela pegada seca. Hoje em dia, cara, os mouses chineses baratinhos, eles evoluíram bastante na sensação tátil dos laterais, então a maioria do que eu venho testando, dificilmente eu tô pegando um assim que eu pego e falo, nossa, isso aqui tá ruim. E aqui, pra mim, cara, vai ser um botão lateral que deve servir muito bem aí. Ele é leve de apertar, e melhor do que isso daqui, só em mouse, assim, bem mais caros aí do que eu já testei. Então, aquela coisa, pra faixa de preço, acaba sendo um lateral bacana. Aqui tá o scroll, tem a borrachinha aqui em cima. Esse scroll, ele tem sim os steps marcados a cada rolagem. A consistência dele, né, e manter a mesma sensação rolando pra trás como pra frente, tá a mesma coisa, isso é bom. Só que, de novo, né, ele não tem aquela tatilidade dos steps tão fortes. É uma parada um pouquinho mais suave assim, mas nem tão suave igual eu já vi em outros mouses. Comentando um pouco melhor aqui do formato, então, ele tem um formato que me parece se basear um pouco aqui no G703 da Logitech, só que, né, ele não é exatamente igual. Eu achei ele um pouquinho mais magrinho, assim, em relação ao G703, mas a forma como as curvas é feito nele ali, né, a ergonomia das curvas ali, lembra um pouco assim. Então, me aparenta que ele pegou em certa inspiração aqui no G703. Cara, do que eu testei aqui, assim, eu adorei esse formato, sério mesmo. Eu acho que ele vai funcionar muito bem pra quem tem mãos medianas, pra grandes. Mãos pequenas também, pode ser arriscável ele pra uma pegada da claw assim. Achei bem bom pra usar uma pegada palm nele. Encaixa bem, olha só. E aquela coisa, você vai sentir nessa região toda aqui de trás preenchendo muito bem toda essa região aqui da mão. E isso costuma dar aquela sensação de conforto e descanso muito bom na pegada. Tanto aqui para a claw, né? Você vê, ó, olha como é que apoia bem aqui. E também a palm é aquela coisa, né? Você deita. Então, é a ergonomia que favorece demais o conforto. E para quem gosta de palm e claw, tem grandes chances de gostar bastante, ainda mais se curtir uma pegada mais ergonômica e no formato ergonômico no mouse. Eu não vou saber dizer agora se eles estão copiando algum outro mouse aí do mercado, mas eu não cheguei a ver nada, cara. Então, bem interessante mesmo o que a Xona fez aqui. Eu não sei se eles criaram esse formato do zero, mas eu também não cheguei a ver nenhuma outra marca fazendo uma remarcação com esse formato. Então, assim, de novo, muito interessante mesmo o formato desse mouse. E, cara, formato de mouse é uma das coisas mais importantes aí na hora da escolha. E bem bacana mesmo, cara. Gostei muito. Só por um efeito de comparação em relação ao Attack Shark X3, ó, ele é um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais largo também. Entre os dois formatos, prefiro mais o do Xona. Em relação aqui ao X11, o X11 é um pouquinho mais comprido assim, pode ser mais interessante para mãos maiores. Em relação ao VXE, o VXE é um pouquinho mais comprido, olha só, tem uma diferença boa aqui também entre eles. Em relação ao M800, praticamente o mesmo comprimento, a diferença ali das curvas, né, bem perceptível, ok. E também tem um software, é aquela interface básica, mostra a autonomia de bateria, tem como remapear todos os botões, configurar o Debounce Time, selecionar o DPI que vai até 26.000, o Polling Rate vai até 1000 Hz, o LOD, dentre outras funções aqui, como macro, e também para ver que o update de firmware. E a sua autonomia de bateria até que é muito boa, ele tem 100 horas de autonomia usando em 1000 Hz, via 2.4 GHz, isso aí deve dar mais ou menos aí uma semana de uso fácil. E comentando melhor sobre os pezinhos, ele usa aqueles PTFE na cor preta, ele não chega a ter o glide esse mais suave que eu já vi, mas ele até que passa uma suavidade bacana ali no deslize e tem uma velocidade mais balanceada assim. E uma coisa que contribui bastante assim para essa boa sensação do deslize ali com ele é que ele até que tem uma distribuição de peso boa. Já sobre o sensor vai ser o 3395, ele é bem preciso e a implementação neste mouse tá perfeita assim, oferecendo ali uma experiência muito boa, principalmente para jogos FPS competitivos. Aí também eu não notei delay nenhum usando ele sem fio. Ontem eu lancei um vídeo de top 5 de mouses baratos. Provavelmente alguém vai perguntar em que posição esse daqui se encaixaria. Bem, vamos lá. Primeiro, esse mouse, ele é um pouquinho mais caro em relação aos que eu fiz ontem. E ontem a proposta do vídeo era focar nesses mouses mais baratinhos. Mas se eu tivesse que encaixar esse mouse naquele top, cara, eu também colocaria como primeiro lugar, porque eu gostei demais do formato ergonômico dele. E ele também tem uma qualidade ali bem bacana mesmo. Eu vejo ele sim sendo superior em relação a outros mouses da Xona que eu já testei, como o Xona M600. E no mais, eu acho que ele é fácil hoje, né? Um dos melhores mouses que
você pode pegar aí até R$200 usando o cupom. E no mais, pessoal, se por acaso você tá em dúvida em algum outro mouse, assim, dessa categoria de faixa de preço similar desse, olha, dos que eu testei, cara, geralmente ele sempre mantém ali o mesmo nível de qualidade. Então, assim, o que vai mais impactar na sua escolha é muito o formato do mouse ali, né? O tamanho da sua mão, o tipo de pegada que você usa. Nesse daqui, eu vejo sendo um dos melhores, assim, mais fácil de recomendar, porque ele tem um formato, digamos que bem seguro, assim, porque ele tem grande chance de ficar tanto para mãos medianas. Eu acho que também mãos grandes é arriscável aqui para você usar uma claw. A claw nele fica muito boa, como eu comentei. Então, pelo tamanho dele, pelo formato que ele tem ali, acaba sendo um mouse que tem grande chance de agradar aí a maioria das pessoas, né, com tamanhos de mão diferentes, pegadas diferentes, enfim. E vai ter esse diferencial aí, né, da ergonomia dele, que vai lembrar um pouco ali o Logitech G603. Muita gente me pergunta sempre eu recomendar algum mouse parecido com o G603, só que mais barato assim. E agora, né, apareceu essa nova opção aí da Kissona. E que bom, né, que ele tem uma qualidade ali boa, assim, né, pra categoria de preço dele. Bom, qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Eu vou ficando por aqui.